Olha que coisa linda. Isso que o Emerson está falando é muito importante. Por exemplo, vemos os asiáticos, eles têm uma facilidade muito grande de orar. Talvez o budismo, eles estão bem acostumados a ter muito jejum, muita oração. Na África também eles oram muito, mas a Europa a gente sabe que eles são, espiritualmente falando assim, mais difíceis de romper, né? É o conforto, é o horário do jantar, é a comunhão da família. E então, isso aí é um milagre, não é, Emerson? Sim. Um milagre. E justamente falando sobre isso, sobre o conforto, a família, o italiano ele é muito família. E os almoços longuíssimos que começam... 3 horas, 4 horas de almoço. De meio-dia, vai terminar por volta das 5 horas da tarde. Sim. Então, tudo isso é muito difícil. Nós encontramos no meio dessas pessoas. O nosso calendário de oração da torre, de domingo, ele é o mais complicado. Porque de meio-dia até por volta das 4 da tarde, é difícil encontrar pessoas, mas nós encontramos. Então, contudo, nós temos visto, Senhor, muito obrigado, porque contudo o Senhor tem mudado as coisas. Deus, Ele levantou, eu trabalho como um dos líderes, mas o que Deus deu orientação para nós foi exatamente isso. Olha, tem que ser italianos. Você tem que estar lá só para dar uma ajuda. E, inclusive, essa irmã, que um dia você vai conhecê-la ainda, Daniela, ela tem sido uma bênção, um instrumento na mão de Deus que eu não pensaria que poderia funcionar como ela tem feito. E Deus tem dado graça. E estamos vendo milagres, pessoas sendo curadas. A igreja multiplicou durante o período em que nós tivemos, que você esteve lá. A igreja, quando nós começamos, que eu comecei no ministério na época lá, nós tínhamos mais ou menos 200 pessoas. E agora nós somos 450. Aleluia! Então, e é uma diferença muito grande. A igreja ela não inchou. Por que a gente fala inchar? Inchar quando a igreja tem filhos dos filhos dos filhos. Nesse caso, são pessoas novos convertidos. E na história da Itália, pastora, quando nós dizemos assim, foram batizados 15 pessoas de uma vez só, isso já é uma vitória muito grande. Todos italianos. A vitória vem porque a gente sabe que quando a gente começa a orar, a oração ela muda as coisas. Ela muda a situação de qualquer coisa. Não tem jeito. E nós vimos, claro que não é o voto ao Ministério Gideões, mas é o que o Ministério Gideões leva as pessoas a entenderem, que sem oração funciona. Não sai. É muito maravilhoso isso. E é interessante quando Deus nos dá um chamado. Sobre aquele chamado vem a bênção, assim como Deus disse para Emerson, vai. E deu-lhe o sonho e Deus abriu as portas. Quando Deus chamou Paulo e entregou esta palavra para a gente, que nós iríamos pelo Brasil, todas as denominações, em todas as nações da terra, nós estamos vendo assim os milagres acontecendo. Nesta semana, nós tivemos a alegria de saber que a torre nos Estados Unidos, os irmãos estão sendo preparados com o pastor James, e eles vão inaugurar a torre dia 31 de março, no aniversário do ministério, e ele já está com contato no Canadá, querendo a torre, e na Irlanda do Norte. E o Emerson leu o relato aqui no e-mail do Luciano, no Vietnã. Sim. Em Hanoi, em Saigon, antiga Saigon, hoje é Ho Chi Minh. Estamos vendo assim Deus trazendo, Deus se movendo. Isso que o Emerson está dizendo é um milagre nos nossos dias. A multiplicação da igreja e o povo desejando orar. Deixar o almoço em família para ir para a igreja orar, só o Senhor pode fazer isso. Nós estamos vendo hoje a Europa, estamos terminando o nosso programa, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Emerson, do que a Europa precisa hoje, nos nossos dias. Como você está vendo a Europa hoje? Hoje a Europa está precisando, primeiro, antes de tudo, de oração. Quanto mais eu oro, mais eu sei que a oração muda as coisas. Nós temos um cartaz lá na nossa igreja exatamente falando sobre isso, que a oração ela tem o poder de mudar as coisas. E eu sempre comento sobre isso, porque se Deus levou a mim, que era o menos qualificado humanamente falando, negro, não descendente de italianos, e hoje eu tenho o direito de ficar naquela terra, eu tenho documentos para ficar lá, foi porque o Senhor abriu as portas. E na outra vez no congresso eu falei sobre a mesma coisa. E eu quero repetir isso para você que está em casa.
E eu acho que seria muito interessante você orar por isso, você que tem o desejo de servir uma outra nação. Que seja por 3 meses, que seja por 6 meses, por todo o resto da tua vida. Se você tem um sobrenome italiano, se você é descendente de italiano, comece a buscar outras agências missionárias, pergunte como você pode ser útil para abençoar outras nações. Nós estamos vivendo um momento na Europa muito difícil. A Espanha saiu com uma lei complicada e que essa lei também na Itália saiu, em que todas as igrejas, que se essas igrejas estiverem reunidas num lugar e o templo for de aluguel, eles não vão poder mais continuar. Eles vão ter que fechar igrejas. É uma coisa engraçada, não é? Ouvir falar sobre isso. Aqui no Brasil a gente nem escuta falar sobre isso. Mas lá está saindo essa lei. E as igrejas estão... E isso nós estamos vendo que Deus, de uma maneira, está permitindo que aconteça isso. Por quê? Primeiro que as igrejas são muito separadas, muito divididas na Europa. E o que Deus está permitindo que aconteça com isso? Elas estão se juntando para orar e buscar clamar de Deus uma solução. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de pessoas que queiram servir naquele lugar. Pessoas que queiram orar pela situação da Europa. Uma nação que, o velho mundo, entrando em crise, onde a família não existe mais, onde o respeito pelos pais não existe mais, onde o respeito pela vida não existe mais. Onde tem a falta de Deus tão grande e que quando eles descobrem que o que eles têm, a maior falta deles é Deus, e quando eles se voltam para o Senhor, aí você vê um novo nascimento. E é por isso que hoje eu ainda continuo servindo o Senhor lá, porque nós temos visto essas mudanças. O nosso clamor hoje é esse. Eu, como missionário na Itália por esses 11 anos, o meu desejo é esse, que você esteja orando pela Itália, que você esteja orando para os missionários que estão lá, pelas igrejas, que Deus continue sacudindo os alicerces daquela nação, para que o povo reconheça que Ele é o Senhor, seja no conforto ou seja no momento da necessidade, que Ele é o Senhor. A Itália precisa realmente de Cristo Jesus. Amém. Que pena que o nosso programa está chegando ao fim. Emerson, foi tão bom você estar aqui. Obrigado. Eu tenho certeza que Deus queria você aqui porque Ele está alcançando corações. Amém. De jovens, de casais. E vamos orar agora. O recado do Emerson, o recado de Deus é esse. Vamos orar. É tempo de orar. Então curva a sua fronte, feche seus olhos e nesta hora vamos orar. Senhor, queremos te louvar pela vida do Emerson e de tantos missionários, irmãos e irmãs que estão ali na Itália, que estão na Europa, que estão em outras nações da terra. Que o Senhor abençoe a cada um, cada missionário, cada família que saiu do seu país para levar a tua palavra. Receba nesta hora o toque do Senhor, o toque renovador, o toque abençoador de saúde, de forças renovadas em ti e de suprimento espiritual e para todas as coisas. Amém. Oramos pelas nações da Europa para que o Senhor venha com um poderoso avivamento soprando sobre as igrejas. Une o teu povo, une em oração, une, ó Deus, em uma doce comunhão para que todos saibam que Jesus está entre o seu povo, para que todos saibam que o Deus Todo-Poderoso é real, age na vida das pessoas e traz uma nova vida e traz esperança. Abençoamos a Europa, abençoamos o teu povo, a tua igreja ali, que seja uma igreja forte, uma igreja que ore, que te busque e que o Senhor multiplique os teus guerreiros de oração, os gideões, em toda a Itália, em toda a Europa, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus te abençoe ricamente e que você cumpra o chamado que Ele te deu. Amém? Obrigada, Emerson. Obrigado a você, pastora. Até a Itália, quem sabe. Exatamente. Deus te abençoe. Amém.